Que bacana que vocês estão aí querendo conhecer essa Eunice, porque eu digo assim que, dado o contexto histórico do surgimento do nosso povo, eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam tudo que é desse povo tapuia, porque a história dele reflete muito na história do Brasil por inteiro, né? O Brasil é um país formado de vários povos, de vários saberes, de várias línguas, de vários tipos de comidas, de vários tipos de história. É, e aí o povo tapuia também ele é formado nesse contexto. Então a gente conhecer a história do meu povo é conhecer a história de Goiás e aí consequentemente poder fazer esse paralelo também com a história do Brasil. E aí, para citar os meus trabalhos, eu gostaria também de início dizer que, poxa, eu vi vocês falando, a gente é do grupo teatral. E, poxa vida, eu sou mestre em performances culturais. Mas tem uma coisa, sabe, que eu sempre fico pensando, eu sou uma mestra que eu nunca vou ter o conhecimento que as outras mestres terão, que as outras mestras têm. Eu sou uma graduada que eu nunca vou ter o conhecimento que as outras graduadas têm. Eu agora estou quase sendo doutora e não vou ter o conhecimento que as outras doutoras têm, porque a minha trajetória é bem diferente. Mas essa diferença também, ela reflete muito em quem sou eu, em que lugar que eu ocupo, é, onde eu estou, quais são as minhas trajetórias, o que eu vivi para estar aqui e o que as que vieram antes de mim, elas viveram. Sabe, que a minha. Eu sou Eunice, estou aqui, mas eu estou representando muitas. Eu estou abrindo caminhos para outras também. E mais que isso, eu estou mostrando para essas outras que é possível. Então, o fato de que eu não sei tanto quanto as outras iguais a mim, às vezes me deixa envergonhada, me deixa, porque tipo quando eu cheguei, por exemplo, na sala, numa aula do mestrado e todos eram linguistas, e aí eles conheciam autores, citavam o tempo todo que eu não conhecia, e eu era linguista tal qual eles. E aí era vergonhoso para mim, sabe? Eu não entender aquilo que eles estavam falando, mas porque a minha graduação ela tinha outro viés. Nós, na graduação, nós priorizamos entender as leis que regem a educação escolar indígena, porque isso era muito importante para professores indígenas. Então, a gente não ficou tão pega a teóricos da linguística. Então, quando eu tive que conviver com os colegas, isso me fez falta. Então, eu penso que isso também me faz falta em toda a minha trajetória. Mas eu tenho consciência disso e tento cada dia melhorar. Eu acho que uma vida é muito pouco para mim aprender tantos saberes que tem aí, conhecer tantas culturas diferentes. Porque cada vez que eu conheço outra cultura, outro jeito de pensar, eu vejo que eu sou muito pequena e que eu preciso aprender mais. E aí, levando para as narrativas, em que eu tenho trabalhado bastante, que eu gosto muito, porque as narrativas elas sempre fizeram parte da minha vida. Porque como eu sou a primeira neta de ambas as famílias, então as minhas avós sempre tiveram preocupações em me repassar os conhecimentos. E as narrativas indígenas, diferentemente das narrativas do não indígena, que são feitas para, por exemplo, para a criança dormir, né? Eu vejo que elas são contadas para que a criança dorma, e eu fiquei pensando, nossa, mas
como assim? É tão diferente, né? E porque as nossas, ao contrário, elas são contadas, mas não são para dormir, é para instigar a pessoa, para a pessoa refletir, para a pessoa aprender, para a pessoa entender por que, que tal coisa é daquela forma. Então, é de ontem. Então, as narrativas nossas, elas têm um propósito muito grande, que é passar uma mensagem, que é fazer com que as pessoas reflitam sobre o modo de como é que a gente pensa, como é que a gente se sente no mundo. Então, eu acho que para se transformar no teatro, para ser trabalhada no teatro, eu acho que vai ser. Eu sou suspeita de falar, né? Porque eu amo o que eu faço. Mas eu acho que vai ser muito bacana por causa disso, porque ao final sempre tem uma mensagem, sempre tem algo para as pessoas refletirem, mas mais que isso, ela vai mostrar que as narrativas elas têm outros propósitos, que existem outras formas de narrar, e que também e que as narrativas elas servem para o povo expressar quem ele é, né? Por exemplo, eu fico vendo as narrativas do não indígena, elas sempre terminam com "e foram felizes para sempre". E, e as narrativas nossas nunca "e foram felizes para sempre". Não é. E aí, o que isso demonstra? Demonstra quem somos nós, porque a gente pensa o mundo de forma circular. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. A gente nunca para, né? Como é na, como é o pensamento cristão que está aí, que a gente nasce, vive aqui, e aí a gente vai embora e fica lá só cantando e lá no céu, cantando, vendo harpa e tal. E aí parou, né? Não, a gente não pensa assim. Então, então, as nossas histórias também, por isso que elas não terminam com viveram felizes para sempre, porque se viveram felizes para sempre seria o final. Então, as nossas não. E aí, as nossas narrativas também, ela, elas servem para vários contextos. Por exemplo, se a minha avó, que era benzedeira, ela ia me ensinar um benzimento, ela não ia simplesmente ensinar o benzimento. Ela primeiro contava a história daquele benzimento, e aí depois o benzimento era o final. E uma coisa muito interessante é que as nossas narrativas, por muito tempo, as pessoas, e até eu mesma achava que, poxa, mas essas não são narrativas indígenas, porque tem elementos que faz parte aí do Brasil por inteiro. Mas isso também representa quem é o povo tapuia, né? Então tem elementos que vai ser de indígena, tem elementos negros, tem elementos do povo brasileiro como todo. E tem histórias que, quando eu fui trabalhar narrativas orais e escrita na especialização, tinha narrativas nossas que eu achava que tinha muito elemento também do branco, do homem branco, e que tinha povos indígenas de recém-contato que tinha essa mesma narrativa no povo dele, sabe? Na comunidade dele. Então, assim, o povo indígena Tapuia do Carretão, ele tem muito do ser indígena. A gente tem coisas que é do não indígena, a gente tem, mas isso também não é problema, porque o branco também estava lá na formação do povo indígena Tapuia do Carretão, assim como estava o povo indígena, assim como estava o povo negro. Então, hoje, eu não me envergonho de contar uma narrativa que vai ter elementos que não é propriamente do povo indígena. Porque isso também faz parte da nossa história, faz parte de quem somos nós. E como eu estava dizendo, essas narrativas, elas sempre fizeram parte da minha história, lá desde criancinha. Escrever e publicar um livro que
contando essas histórias. Foi meu sonho desde criança. Eu tenho aqui uns papéis todo amarelados de quando eu tinha por volta de 10 anos, 9 anos, que eu já escrevia essas narrativas com o desejo de publicá-las e nunca consegui publicá-las. Mas no mestrado eu trabalhei e tive um travamento, né, para escrever a minha dissertação no mestrado. Então, o meu trabalho de mestrado não foi aquele trabalho que, poxa vida, esse é o trabalho da minha vida e eu tenho orgulho dele. Não foi porque eu travei a maior parte do tempo e aí eu só consegui escrever já quase quando já estava com o tempo estourado. E então, são poucas narrativas que tem ali, né? A nossa comunidade tem muito mais narrativas, mas eu pretendo continuar trabalhando com isso. E essa questão do travamento também tem a ver muito com isso que eu disse para vocês, de quem sou eu nesse mundo, que eu nunca vou ter o conhecimento que outras que têm a mesma formação que eu têm. Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho dificuldade em escrever. Eu já falei para vocês que eu escrevia com o intuito de publicar quando eu era criança. Então, eu sofri muitos tipos de violência ao longo da minha vida. E quando eu era criança também eu sofria muita violência. Então, eu gostava muito de escrever e eu chegava da escola e eu subia, quando eu não ia para a roça, eu subia nas árvores e ficava lá escrevendo, né? E aí eu escrevia as histórias que as minhas avós contavam, que os meus tios contavam, mas eu também gostava muito de inventar, né? Escrever eu mesma. Eu tinha muita imaginação. Eu gostava muito de escrever. E era livre, era gostoso, era bacana. E aí, quando eu cheguei na universidade, que eu percebi que tinha muitas regras, e aí já começou meio que travar, né? Poxa vida, se eu escrever assim, as pessoas vão dizer, como assim? Uma graduada escreveu isso? E aí já comecei a meio que travar. E quando eu cheguei no mestrado, aí esse medo, essa vergonha aumentou muito mais, né? Por isso que eu travei, porque aí, poxa vida, alguém vai ler esse trabalho e vai dizer, nossa, essa mulher está fazendo mestrado e está escrevendo assim. E foi por isso que eu não consegui escrever mais. E agora no doutorado, eu estou fazendo, e aí já com essa consciência. Até às vezes, quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa assim, eu estou fazendo já sabendo quem sou eu, né? Aí, às vezes, eu até brinco. Mas uma doutoranda, ela fala assim, ela escreve assim, e aí eu falo, essa doutoranda fala assim, escreve assim, se ela é uma doutoranda com essa história, né? Então, a minha história, o meu jeito de falar, eu vivo na aldeia, enfrento muitos desafios que outras pessoas não enfrentam. Então, eu costumo dizer que o meu maior desafio, o problema maior que eu enfrento hoje, no momento, é saber que eu não sou boa em nenhum dos lugares em que eu estou, sabe? Porque na academia eu não sou bacana. O meu trabalho, poxa, ele não, eu lembro que a minha professora falou para mim falar com a minha orientadora na época para que ela indicasse o meu trabalho para um prêmio lá, e ela não quis indicar, sabe? Ela me enrolou e não quis. Então eu percebi que ela não achou que o meu trabalho era bacana. Então, na universidade, eu não consigo produzir o trabalho que a universidade espera, que ela quer de mim, porque são muitos desafios. Por exemplo, eu fico aqui a maior parte do tempo sem energia elétrica. Então, se eu fico sem energia elétrica, eu fico sem internet. E aí não dá para mim trabalhar no computador. Então, eu não sou uma boa pesquisadora.
E, ao mesmo tempo, também, eu não sou uma boa mãe, uma boa liderança, uma boa tapuia. Por quê? Porque eu sou uma mulher que, poxa vida, uma mulher que não tem marido, uma mulher que vive sozinha com os filhos, uma mulher que está sempre sentada. Trabalhar sentado não é trabalho. Então, esse é o maior desafio. Esse é o que é o que mais machuca, sabe? É saber que eu não sou boa em qualquer lugar que eu esteja, eu nunca vou alcançar a plenitude, porque eu preciso enfrentar os desafios dos dois mundos. E então isso acaba que isso dói, isso machuca, isso tira as forças para a gente continuar, mas eu sei que eu preciso fazer, que eu não vou fazer o que eu poderia fazer, na qualidade que eu poderia fazer, não vou conseguir fazer isso, mas que eu sempre tenho que fazer o meu melhor, porque mesmo o meu trabalho não sendo o melhor, eu vou estar dizendo, outras vai estar vendo o que eu estou fazendo e vai dizer, a gente pode fazer, olha, o trabalho dela tá assim, desse jeito que ela fez, eu também consigo, sabe? Tinha uma moça que estava fazendo graduação, uma Guarani Kaiowá, em Goiânia, e aí ela veio conversar comigo, que ela não conseguia fazer o trabalho dela também por causa dessas regras da academia, por causa dessa escrita, dessa forma de escrever. E aí eu mostrei para ela o meu trabalho, como que eu tinha feito, e aí ela falou, poxa, mas assim eu consigo. Então eu fiquei muito feliz, porque o meu trabalho não é esse trabalho bacana, que quando eu era criança, se eu tirasse um 90, eu chorava. Eu chorava. Porque eu gostava das minhas coisas bem feitazinhas, bem bacana. Hoje, eu sei que eu não vou conseguir, sabe? Eu sei que o meu trabalho não vai ser esse. Poxa vida, olha, Eunice, eu li seu trabalho, que bacana. Não, eu sei que não vai ser assim, mas eu sei que mesmo ele não sendo esse perfeito, ele vai estar inspirando outras pessoas e ele vai estar dizendo para os parentes nossos, olha, é possível, você não precisa ficar apegado a tantas regras, você pode fazer do jeito do jeito melhor que você conseguir, é suficiente. Você dando o seu melhor é suficiente, sabe? Então, eu acho que é isso. Obrigada por vocês estarem assim me escutando, querendo conhecer um pouco mais de mim. Então, eu já desenhava muito e gostava de contar histórias, né? Desenhando, eu e meu irmão, a gente desenhava, contando as histórias nas paredes lá da nossa casa, porque as nossas casas são feitas de adobe, e as tradicionais, né? São feitas de adobe e aí elas são pintadas com barro. A gente fala de barro, mas aí nessa linguagem formal é argila. Então, argila branca. Então, a gente buscava o barro, a argila e pintava as paredes de branco. E nós, eu e meu irmão, a gente pegava o carvão e a gente ia desenhando na fornalha, que é o fogão, né? E nas paredes. Isso desde antes de mim entrar na escola. E quando eu cheguei na escola, a primeira vez, e aí o professor deu uma folha, né? Uma folha de chamex para mim. E tinha lá na escola uma caixinha de lápis para a gente desenhar. E a caixinha tinha 12 cores. 12 cores diferentes.
E aquilo para mim foi mágico, porque eu desenhava sempre com carvão. E o carvão era sempre preto. Então, como assim existia cores diferentes para a gente pintar? E para mim aquilo foi um momento assim muito, foi um momento assim que me marcou muito, que até hoje quando eu falo eu me emociono de saber que foi quando eu descobri que tinha outras cores além do preto. E aí eu me encantei com o verde cana. A verde cana, aquele verdezinho mais clarinho, sabe? E aí, como eu já sabia desenhar, porque eu sempre gostei muito de desenhar, então aí eu fiz o desenho. Né? Aí é por isso que é importante também a gente ver a questão indígena, porque a gente desenha aquilo que a gente acredita, que a gente gosta. Então eu desenhei a nossa casa, desenhei o córrego com vários peixinhos dentro, aí desenhei os matinhos, as florzinhas, e desenhei uma mulher indo buscar água, né, no córrego. Então, a mulher segurando um baldezinho de água, porque a gente buscava água no córrego para colocar no filtro, para fazer a comida. Então, a gente buscava água no córrego. Então, eu desenhei isso, a casinha, a mulher buscando água no córrego, que eu achava na minha mente que era minha mãe, né? E as florzinhas no caminho, o córrego e os peixinhos. Mas o verde cana era muito bonito. Então, o que eu fiz? Eu pintei tudo de verde cana. Maravilhosa. Tudo, gente. Então, assim, puxa, tinha 12 cores, mas nem liguei para as outras cores. Foi o verde cana. Então, ele quem gosta muito dessa história. Não sei. Mas é isso. Trabalho muito bacana e que, sabe, aquilo que você vê assim, poxa vida, o que eu estou fazendo tem alguém, tem muitas pessoas que vai criticar porque vai achar que não é bacana, que poderia ser melhor, mas tem muita gente que vê, que valoriza e que acha bacana, né? Então, Cartas ao Tempo foi isso. Marlene me convidou para que eu fosse a co-diretora. Então, como eu falei, eu sou formada em performances culturais, mas eu não sei o que o que uma mestre em performances culturais sabe? E aí, aquela Carta ao Tempo é o que eu espero que também seja feito nesse trabalho que vocês vão desenvolver com as nossas narrativas, com as narrativas do meu povo, que é pensar que existe outras formas de fazer conhecimento, existe outras formas de pensar, existe tudo que a gente tem, que a gente conhece, sabe? Tem outras formas. E Cartas ao Tempo, ele mostra isso. Ele mostra que essa relação do tempo é diferente. A relação do indígena com o tempo é diferente da relação do não indígena. E que hoje, nós indígenas, a gente está num momento assim, muito delicado, porque é isso, é fazer essa transição entre esses dois mundos. O tempo nosso e o tempo do outro. Mas o que foi muito bacana que eu acho em Cartas ao Tempo, porque ele passa por 3 momentos, né? A gravação em Minas Gerais, uma gravação em Goiânia e uma gravação aqui na aldeia, na minha casa. Gente, muito bacana. E sabe o que é melhor? Que representa as 3 gerações, sabe? A geração que veio antes de mim, na pessoa da minha mãe, a minha geração, eu e os meus filhos. Gente, isso foi assim, espetacular. E assim, mas não foi. O que tem de mais bacana nesse trabalho que eu acho é que eu tenho muitas dores que carrego comigo, tenho muito sofrimento,
algumas dores eu consegui superar, outras ainda não, mas eu também tenho muitas alegrias, né? Olha, poxa vida, vocês aí querendo conhecer de mim, isso é muito bacana. Então, eu consegui estudar, consegui me formar, eu consigo manter os meus filhos, cuidar dos meus filhos, né? Então, eu já superei muitas coisas, mas a minha mãe, a vida dela foi a vida inteira de luta. E a luta dela ainda continua, sabe? Minha mãe sofreu todo tipo de violência também, inclusive violência doméstica. E ela, toda vez que ela separava do meu pai, ela tinha que voltar de novo com meu pai, porque aí, filho sem pai, na aldeia, não dá. Aí ela acabava que ela voltava novamente com meu pai para não ver a gente sofrendo. Então, assim, a vida dela é de muita dor, é de muito sofrimento. E aí ver ela lá no Cartas ao Tempo, sabe, sendo gravada e todo mundo tendo aquele cuidado de conversar com ela, de explicar, e ela sendo protagonista, aquilo para mim foi assim muito, muito, muito valoroso, sabe? Porque eu percebi também que ela também estava se sentindo valorizada, que ela também estava sentindo que o que ela sabe, quem ela é, também é importante. Então, isso, como o Alecrim falou, para a gente indígena, é muito difícil as nossas vidas, muito difícil. Mas, para mulheres indígenas, é muito mais complicado, é muito mais difícil, porque aí vai interseccionando, as lutas, as dores, vai interseccionando. É indígena, é pobre, e aí ainda é mulher. Então, vai aumentando. Então, eu penso que o que tem de maior ali é ver que minha mãe se sentiu valorizada, né? Por causa que a equipe que estava gravando com a gente foi muito bacana a forma deles trabalharem com a gente. Então, Cartas ao Tempo está aí. Eu sei que Marlene trabalha com ele, né? Porque quando eu também fui dar um tema contextual na UFG, ela já tinha trabalhado Cartas ao Tempo lá com a turma dela. Então, a gente está aos pouquinhos mostrando que há outras formas da gente pensar, que há outras formas de conhecimento, que há outras formas da gente entender o tempo, que há outras formas de narrar, né? Então, eu acho que isso é interessante, e isso impulsiona a gente a continuar o nosso trabalho. E eu fico muito feliz que você tenha gostado e que ele tocou em você, sabe? Com vergonha, com medo da academia, mas eu tinha que fazer. Então, acho que agora isso é com vocês. Vocês estão com receio, com medo. Será que estamos fazendo certo? Era o que eu pensava na academia. Mas é assim mesmo. E aí eu fiz, não sabia se estava certo, não sabia se era aquilo que queria, mas era o que eu conseguia fazer com o tempo que eu tinha, com as armas que eu tinha. E aí vocês podem fazer sem esse medo, sem esse receio. Por quê? Porque a Alecrim está aí com vocês. Presencialmente, né? Vocês podem tocar, né? Perguntar. E eu tô aqui, do outro lado da tela, sabe? A um clique. Então, qualquer coisa, ai, será que é assim mesmo? Vamos perguntar, né? Então, acho que vocês não têm por que ter esse medo, né? A gente está aqui para somar, caminhar junto. Eu acho que é tão bacana quando se junta indígena e não indígena para fazer um trabalho só. Sabe por quê? Porque o indígena, ele tem muita vontade de fazer, mas a forma, trabalhar com regras, não é nosso. Tempo, nossa, nós temos muita dificuldade com o tempo.
E aí o não indígena, ele já é dessas regras, desse tempo. Olha, é tal hora, é tantos minutos. Então a gente vai com os nossos conhecimentos, com aquilo que a gente tem guardado há muitos anos para colocar para fora, sabe? Para colocar na prática, para fazer. A gente tem muita imaginação, a gente tem muita coisa que a gente quer desenvolver, que a gente quer fazer, mas a gente não sabe colocar, né, no papel, colocar como não sabe como fazer às vezes, e aí ter um não indígena trabalhando com a gente ajuda muito, soma muito. Então eu sempre gosto de trabalhar. E se vocês forem ver, muitos dos meus artigos é eu e uma não indígena, ou um não indígena, porque que eu acho que soma muito, porque são duas formas diferentes, mas que essas duas formas se complementam. Para falar do feminismo indígena, Alecrim está aí, né? Ele é um homem, mas foi criado na cidade, então, como ele falou, ele não foi criado na aldeia, então ele não vai ter esse olhar. Mas as mulheres indígenas, a gente precisa muito avançar, porque esse protagonismo nós fazemos, sabe? Só que nós nunca somos reconhecidos por essas lutas, porque é tanta coisa para as mulheres indígenas lutar que acaba que elas não lutam por elas mesmas, não é? A Lei Maria da Penha, por exemplo, a gente, com as mulheres que eu converso, e olha que eu já participo de várias coletivas, de várias organizações, as mulheres indígenas não conseguem sequer alcançar essas leis. Por causa de toda a estrutura, por causa de todo o contexto dentro da comunidade. E a gente não fala muito sobre isso, porque, como eu falei, tem muitas outras lutas para a gente lutar, e acaba que a gente acha que isso não é tão importante. Só que eu percebo que nós precisamos fazer isso, porque senão isso nunca vai mudar. E aí, como você falou assim, esse protagonismo nas narrativas, as mulheres, elas sempre estão presentes, elas sempre estão fazendo história, mas elas nunca são vistas, os nomes delas nunca são citados. E, por exemplo, quando os livros que você pega para falar da história do povo indígena Tapuí do Caetano, vai dizer que o meu avô Simão, né, Simão Vieira de Aguiar, saiu daqui da aldeia para ir para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para lutar pelo nosso território. E aí ele foi, sim, só que ele foi acompanhado de quê? Duas mulheres. Então, esse protagonismo, ele sempre existe, sempre existiu, só que nunca foi reconhecido. E aí, comigo, como você falou, acontece da mesma forma. Poxa vida, uma homenagem para Eunice, aquela mulher ali que não tem nem marido, sabe? Foi muito difícil mesmo. Eu não percebi que você tinha percebido que as coisas, né, são tão difíceis. Mas foi muito complicado. As pessoas não engoliam muito isso. Sutil, Sabe? Eunice. Você foi muito sutil, muito sóbria, por isso que eu não percebi. Não deu para ficar tão evidente assim, mas eu sei que foi difícil. Pois é. Então, assim, isso. E isso acontece em todos os momentos, sabe? Eu, por exemplo, fui no CONEI, todos os anos eu ia, participava ativamente, colocava as nossas problemáticas, o que poderia ser mudado e o que não poderia, como é que a gente quer de fato uma educação. Esse ano eu fui e eu tive que ficar caladinha, né? Quietinha, por quê? Porque eu estava com homens que eram lideranças e que, se eu falasse, as pessoas já conhecem agora quem é Eunice Tapuia. Então, eu nem não ia, porque se eu falasse, as pessoas iam querer me ouvir, as pessoas iam dar crédito à minha palavra, e aí ia haver ciúme.
Então, assim, é muito difícil para a gente, para nós mulheres indígenas, estar nesses espaços. É muito difícil para a gente estar na academia, é muito difícil para a gente estar na aldeia, é muito difícil para a gente ir para a cidade trabalhar. E aí, mas aí, Eunice, o que, que você pensa de fazer para que, porque, como você falou, há muito sofrimento, há muita luta, mas as mulheres não estão lutando por si. E eu sei, eu hoje estou seguindo um conselho de um amigo. Eunice, primeiro empodere. É isso que eu estou tentando fazer. Então, eu quero ajudar muito as mulheres do meu povo. E agora, no momento, eu posso ajudar de que forma? Abrindo caminhos, mostrando o que é possível, mostrando que você pode romper. Oxe, eu rompi, eu saí de um casamento que não me acrescentava, que onde eu sofria, e eu tô sozinha e tô conseguindo. Estou conseguindo cuidar dos meus filhos. Então, isso não é nada. Mas para as outras mulheres daqui já é muito, porque elas estão vendo que é possível. Vai ser doloroso? Vai, mas é possível. Para minha mãe, isso não era sequer possível. Imagine para minha avó. Então, mas eu quero que esse protagonismo e eu quero trabalhar mais para que essas outras mulheres não sofram tanto quanto eu. Porque eu tenho filhas, porque eu tenho pessoas mais novas que eu tenho primas, né? Então, assim, a minha filha eu tive que mandar para o IF, porque não tinha como. Se a minha mãe não conseguia proteger a nós, imagina se eu ia conseguir proteger minha filha. Então, essa questão, vocês não têm noção do quanto é importante, do quanto é relevante vocês validarem o meu trabalho. Porque é o trabalho de um indígena, não é somente o trabalho de um indígena, é o trabalho de uma mulher indígena. E aí, esse mulher faz muita diferença, sabe? Acho que um dos maiores desafios é conciliar essa vida de mãe, acadêmica, professora, liderança. É sempre ter esse jogo de cintura, sabe? Nessa vida aqui, eu sou acompanhada pela minha trisavó, que era uma mulher de luta. Então, eu sou uma mulher mais da luta, não desses jogos de cintura. E aí a gente precisa muito disso. Então, um dos maiores desafios é isso, conciliar esse tanto de coisas numa pessoa só, nessa Eunice. Essa professora, essa pesquisadora, essa mãe que é mãe, que ao mesmo tempo é filha, então eu tenho deveres com os meus filhos, eu tenho deveres com os meus pais, e sou mulher. Então, esse é um grande desafio. E aí, na escola propriamente dita, um dos grandes desafios é conciliar o que o governo quer e o que a comunidade quer. A comunidade quer uma escola que os saberes tradicionais sejam fortalecidos, que os saberes tradicionais tenham visibilidade, que os saberes tradicionais sejam vistos. O Estado quer IDEB. Aí, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Como eu falei para vocês, a gente não é muito ligada ao tempo. O tempo para a gente, ele está aí para a gente conviver junto, mas a escola é muito tempo. 45 minutos, 50 minutos. Então, isso é muito complicado. Isso também é um desafio. E aí, o que a pergunta de um momento gratificante. Eu sou contadora de história porque eu tenho um título de mestre universitário. Na comunidade, para ser uma contadora de história, precisa ser avó. Eu não sou avó.
Mas eu posso contar história, porque são poucos contadores de histórias agora na comunidade e porque agora eu tenho voz para isso. Então, esse ano, eu fiquei fora da sala de aula, mas antes eu já fazia esse trabalho de contação de história. E aí, esse ano, eu contei, né, que nós fizemos uma oficina e aí eu fui contar a história para as pessoas. E aí as meninas, tia, mas que saudade que a gente tinha de te ouvir de novo. E aí, conta aquela história tal, conta aquela outra tal, sabe? E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a contação de história, hoje na comunidade, quase não existe, por causa da internet, por causa da televisão. Mas as crianças, elas estavam gostando, elas gostam da forma como eu conto, da forma como eu expresso, sabe? E aí meu filho veio e falou comigo, mãe, mas você conta história diferente, você é muito louca para contar história. E aí eu vi que eu não preciso ter vergonha de ser essa louca, sabe? Porque eu tenho esse é o meu jeito. E daqui a pouco eu vou embora e aí as pessoas vão lembrar de mim porque eu sou louquinha? Vai, mas não vai esquecer de mim. Então, é isso. Eu sei que eu estou fazendo história porque tem muita gente, tem muitas mulheres aí que vê como o que eu estou vivendo e o que eu já consegui, e aí elas veem em mim alguém que como modelo, poxa, ela conseguiu, olha, ela fez universidade. Aí quando eu dou algum conselho, nossa, a Eunice falou isso, eu acho que eu vou seguir. Então, assim, a minha palavra agora já está tendo um pouquinho de credibilidade, mesmo eu sendo mulher, sabe? Então, isso é bom, porque eu sei que eu estou mostrando para as mulheres que é possível a gente ter uma vida diferente. Com esse concurso, com essa tese. Queria muito publicar esse meu livro esse ano. Esse ano eu faço 40 anos, poxa vida, um sonho que levou 40 anos para ser realizado, esse ano tem que acontecer. E aí eu fico muito grata de ver que vocês estão observando com carinho o meu trabalho, né? Que Alecrim, quando ele vai falar, por exemplo, ele cita a Eunice Tapuia, aquela aqui da beira do Quertão, aquela que as pessoas achavam que nem ia sobreviver. Então, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, sabe? E aí eu só mesmo agradecer vocês, dizer para vocês que eu estou aqui, né? Do outro lado da telinha, é só mandar uma mensagem, às vezes eu demoro um pouco para responder, né, Rafael? Eu sofro. Mas é disputada. Mas eu sempre respondo. O arroba, né, que o Rafael disse, Eunice Tapuia, tá lá no Instagram, no Facebook. Eu quero botar aqueles negócios para funcionar, mas por enquanto ainda não dá, mas tá lá, pode seguir, vai ser um prazer, tá bom? É isso.